Ceará confirma primeiro caso de varíola dos macacos. Média móvel de casos de Covid-19 dos últimos 7 dias superou o mês de março. Rio de Janeiro confirma o 5º caso da varíola dos macacos. Nova resolução dos planos de saúde para quem realiza tratamento dos transtornos do espectro autista. Provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes já têm data marcada pelo INEP. Presidente Jair Bolsonaro aprovou a redução do ICMS, que pode resultar em uma redução na conta de energia. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Érica Prado e começa agora o União Brasil. Nesta quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o 5º caso de varíola dos macacos no estado. Segundo a nota divulgada pela Secretaria, 3 pacientes residem na cidade do Rio de Janeiro e 1 em Maricá. O 5º caso é de um residente de Londres que estava em viagem ao Rio de Janeiro quando foi confirmada a doença. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, há ainda 4 casos suspeitos da doença em investigação no estado. Com a confirmação de hoje, já são 21 os pacientes confirmados com varíola dos macacos no Brasil, sendo 14 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul e 5 no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde informou que outros 23 casos estão em investigação nos estados do Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Acre, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Rio, além do Distrito Federal. A Secretaria da Saúde do Ceará informou que hoje, dia 29 de junho, foi confirmado o primeiro caso da varíola dos macacos do estado. Trata-se de um paciente de 35 anos, brasileiro, com histórico de deslocamento recente para São Paulo e Rio de Janeiro, cidades que já confirmaram casos da doença. E continuando falando em saúde, a média móvel de mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias superou a marca registrada de março. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. O Brasil registrou na última terça-feira 294 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 670.900 desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 209, superando a marca de 200 pela primeira vez desde 31 de março, quando estava em 213. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 40%, indicando tendência de alta pelo 5º dia consecutivo. Já a média móvel de casos chegou a 54.695, a maior registrada desde 1º de março. Promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, em parceria com conselhos de saúde de âmbito nacional, estadual e municipal, foi lançada hoje, em Brasília, a campanha de incentivo à vacinação Vacina Mais, tendo por base o princípio de que todas as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde são testadas, aprovadas e seguras. A partir do dia 1º de julho, entra em vigor a resolução que determina a cobertura completa dos planos de saúde para quem realiza o tratamento dos transtornos do espectro autista. Com a nova determinação da ANS, os casos de pacientes com transtornos do espectro autista TEA e outros transtornos globais do desenvolvimento passam a ter cobertura completa dos planos de saúde. A medida vale para qualquer tratamento nacionalmente reconhecido e considerado adequado por médicos. Entre as técnicas que vão poder ser usadas estão a análise aplicada do comportamento, o método Denver e a comunicação alternativa e suplementar. Os processos e decisões judiciais recentes em torno do assunto auxiliaram na decisão da Agência Nacional de Saúde, que já entra em vigor em 1º de julho.
E no próximo bloco, a Amazônia registra 13 das 30 cidades mais perigosas do país e a possível redução nas contas de energia. Senado pode votar hoje PEC sobre o preço dos combustíveis. Governo prepara ação no STF para barrar CPI do MEC. Assuntos para a pauta política. O Senado pode votar ainda nesta quarta-feira uma proposta de emenda constitucional com um pacote com 5 medidas para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis, com costura e relatoria do senador Fernando Bezerra Coelho, que passou os últimos dias em conversas com a equipe econômica e com líderes da base e da oposição. Os senadores vão votar um substituto à PEC 122, que já prevê boa parte das medidas anunciadas. Com o estado de emergência reconhecido, senadores querem viabilizar por 5 meses o pagamento do voucher caminhoneiro no valor de R$1.000. Outra mudança considerada difícil para o Senado durante a semana passada foi a decisão de zerar a fila de espera do Auxílio Brasil e incluir mais de 1,5 milhão de famílias que aguardam cadastro. E o governo está preparando uma ação para ser apresentada ao Supremo Tribunal Federal contra a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as denúncias contra o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O tema está sendo discutido por senadores da base e em discussões coordenadas pelo líder do governo no Senado, Carlos Portinho. Os senadores defendem a judicialização do assunto caso a fila para a abertura de CPIs não seja respeitada. O governo cobra do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que instale outras 4 CPIs que alcançarão o número de apoios necessários antes da CPI do MEC. E segundo o INEP, as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal acontecem no dia 27 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira marcou para o dia 27 de novembro a aplicação das provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O ENAD 2022 avaliará cursos de 26 áreas de graduação por meio do desempenho dos estudantes. No grau acadêmico bacharelado, serão avaliados os cursos de Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Jornalismo, Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo. Também serão avaliados os cursos superiores de Tecnologia em Comércio Exterior, Design de Interiores, Design Gráfico, Design de Moda, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing e Processos Gerenciais. Os coordenadores de cursos deverão inscrever os estudantes no período de 6 de julho a 31 de agosto no sistema do ENAD. O consumidor que realiza a compra e não recebe a mercadoria pode entrar em contato com o PROCON de sua cidade para abrir uma reclamação, pois a prática é ilegal e as empresas deixam de cumprir o que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Se existe algo que deixa o comprador de qualquer mercadoria chateado, é deixar de receber o produto. Nesses casos, o comum é haver um pedido de devolução da quantia pelo bem em questão. No entanto, quando há esse problema, há muitas empresas que deixam de atender os consumidores. Algumas até mesmo deixam de oferecer a substituição do produto ou serviço
preço, o que prejudica ainda mais a relação com os clientes. De acordo com o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, o descumprimento de uma oferta realizada pelo fornecedor permite que o cliente cobre a execução do pedido de forma específica. Outro caminho possível é apresentar, mesmo que eletronicamente, a reclamação ao Instituto de Defesa do Consumidor, que pode notificar a empresa para pedir uma solução ou iniciar um processo administrativo. No Distrito Federal, queixas sobre o assunto podem ser feitas presencialmente nas unidades do PROCON de cada cidade ou eletronicamente no portal consumidor.gov. E entre os anos de 2019 e 2021, a Amazônia registrou 13 das 30 cidades mais violentas do Brasil. Os dados são do levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou que a Amazônia tem 13 das 30 cidades mais violentas do país. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, com base de casos registrados entre 2019 e 2021. O ranking das cidades é elaborado utilizando como referência o índice de mortes a cada 100 mil habitantes. Neste ano, foram inseridos municípios pequenos, com um cálculo proporcional relacionado à quantidade de moradores e às mortes violentas intencionais, incluindo homicídio doloso, latrocínio, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e assassinatos em ações da polícia. Das 30 cidades mais violentas do país, há 19 rurais, 8 intermediárias e 3 urbanas. Pará é o estado que lidera o ranking com 7 cidades, seguido de Bahia e Rio Grande do Norte com 5 cidades cada um e Ceará com 4 cidades. No ano passado, o Brasil registrou 47,5 mil mortes violentas e a taxa chegou a 22,3 mortes para cada 100 mil habitantes, uma queda de 6,5% em relação a 2020. Trata-se do menor índice da série histórica iniciada em 2011. E o presidente Jair Bolsonaro aprovou a redução do ICMS, que pode resultar em uma redução de, em média, 12% na conta de energia. Foi sancionada a Lei Complementar 194 de 2022, que limita a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Na Constituição é descrito que esse imposto tem que ter alíquotas diferentes e conforme a essencialidade do que está sendo tributado. Ora, gasolina, energia elétrica é essencial. E a tributação disso, hoje, é de 25% para mais, 25%, 27%, 29%. E essa lei determina a redução para 18%, que é a alíquota padrão. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta quarta-feira que a conta de luz pode ficar em média 12% mais barata se o projeto que limita o ICMS for aprovado pelo Congresso Nacional. Há uma análise preliminar da ANEEL que descreve que a redução será de 12% na nossa conta de energia elétrica. O governo do Estado de São Paulo, que já vai regulamentar isso a favor dos contribuintes, descreve que lá a redução será de 48 centavos por litro, já na bomba da gasolina. Aqui no Ceará, a notícia é que o governo irá protocolar uma ação no STF contra o governo federal, visando que essa legislação não seja aplicável. Essa redução traz uns benefícios para a população brasileira. É importante observar o momento que o país está vivendo, esse momento de crise, esse momento onde muitas pessoas perderam algum tipo de renda, ainda resultado da pandemia e agora por conta dessa guerra que existe entre Rússia e Ucrânia. Então essas incertezas na política, incertezas na economia, e aí vem como um alívio para o bolso do consumidor. Segundo Rafael Souza,
Os estados estão afirmando que essa medida vai ocasionar um prejuízo nas contas públicas. Para nós consumidores, cabe esperar um pouco mais como isso vai se dar, porque o STF vai decidir se essa legislação é aplicável imediatamente ou não. Mas certamente não haverá devolução do dinheiro para o contribuinte que seja beneficiado, comece a pagar menos e depois a alíquota suba de volta. De acordo com o economista Vandenberg Almeida, é necessário que os estados possam verificar alternativas para implementar melhorias para a sua população. Os estados eles podem sim arranjar meios de poder continuar financiando suas obras, suas infraestruturas, a questão de saúde, a questão da educação, procurar meios dentro da sua política fiscal que possam trazer resultados positivos para os seus estados. É importante observar que o recurso público, quando bem administrado, quando bem distribuído, quando alocado de maneira correta, ele se torna mais eficiente. Ele traz resultados realmente promissores e mais positivos para a economia do estado. Então é muito importante que em um momento como esse o estado possa sentar, verificar suas contas públicas para que consiga alocar de maneira mais correta, ser mais eficiente nos seus gastos, para que não deixe faltar um melhor atendimento para a população. E no próximo bloco, noticiário internacional e as imagens que marcaram esta quarta-feira. Vamos conferir o noticiário internacional com as imagens da Euronews. Começou hoje em Madrid a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, com a presença de mais de 40 chefes de Estado e de governo entre países membros e convidados. Na reunião, depois da retirada do veto da Turquia, será feito o convite formal para a adesão da Suécia e da Finlândia à aliança. O conflito na Ucrânia e a posição da Aliança Atlântica em relação a Moscou são o centro do debate. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou da cúpula por videoconferência. Ao chegar ao Centro de Exposições de Madrid, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, destacou a importância do encontro que irá marcar novo momento no conceito estratégico da Aliança Atlântica, que volta a encarar a Rússia como principal ameaça. Centenas de caminhoneiros bloquearam as principais estradas de acesso a Buenos Aires, capital da Argentina, em protesto contra o aumento dos preços e a escassez de combustível no país. A polícia conseguiu abrir algumas faixas para permitir a circulação de algum tráfego. A Argentina é um dos vários países da América do Sul que sofrem com o aumento dos preços dos combustíveis. O governo prometeu garantir o fornecimento do combustível. Os motoristas exigem também taxas mais elevadas para a entrega de cereais. A Covid-19 está aumentando novamente na França. O país registrou mais de 147 mil novos casos nas últimas 24 horas. O governo gaulês pediu às autoridades sanitárias a recomendarem o uso de máscaras em locais com muitas pessoas, em especial nos transportes públicos, mas, no entanto, não tornou o uso obrigatório. A França não é a única. A Europa enfrenta a 7ª onda da pandemia. Vamos agora para as imagens que marcaram esta quarta-feira. O delegado Alex Pérez, da Polícia Civil de Atalaia do Norte, informou que os trabalhos de reconstituição do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira já começaram. Nesta primeira etapa participam Amarildo Oliveira e Jefferson Lima com os respectivos barcos. Até o momento, a investigação ouviu 17 pessoas, sendo 3 suspeitos e 17 testemunhas. Anteriormente, a Polícia Federal havia informado que a reconstituição aconteceria na sexta-feira. Nesta quarta-feira, participam da ação a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Exército.
Em São Paulo, houve mais uma vez greve dos motoristas e cobradores de ônibus. Enquanto durar a greve, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos. Portanto, podem circular pelo centro expandido em qualquer horário carros com placas finais 5 e 6. As exclusivas e corredores de ônibus ficarão liberadas para a circulação de automóveis de passeio. A greve foi aprovada por unanimidade em Assembleia dos Trabalhadores na tarde de ontem, sob a alegação de que, após todos os prazos concedidos ao setor patronal, nenhuma resposta sobre as reivindicações foi emitida. A greve deverá durar 24 horas, caso o setor patronal não se manifeste. A categoria também aprovou uma nova assembleia para as 16 horas de hoje. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, fez um discurso em um evento da Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira, após denúncias de que ele cometeu assédio sexual contra funcionárias se tornarem públicas. Guimarães, sem se referir diretamente às acusações, disse que tem a vida pautada pela ética. O Ministério Público Federal investiga denúncias de assédio sexual contra Guimarães. O caso está sob sigilo. E fica por aqui o jornal desta quarta-feira. Se você quer ver o seu assunto ou a sua sugestão, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, nosso canal do YouTube ou nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.